Olá, caríssimos! Como sabemos, as orações podem se vincular, estabelecendo entre si uma interdependência. Essa relação entre as orações pode tratar, por exemplo, de ações futuras ou passadas e, na maioria das vezes, é o verbo que traz essas informações. Por isso, há obrigatoriamente uma certa harmonia entre o que se conta e os tempos e modos verbais. Esse assunto chama-se correlação verbal e é sobre isso que falaremos aqui. Correlação verbal é a uniformidade entre tempos e modos verbais num período composto por subordinação. Seu objetivo é evitar incoerências na estruturação de frases, como ocorre no seguinte exemplo. Se eu dormisse durante as aulas, jamais aprenderei a matéria. É bem possível que qualquer falante perceba a desarticulação, ou seja, a ausência de correlação das orações estabelecida pelas formas verbais dormisse, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo, indicador de dúvida no passado, e aprenderei, que está no futuro do presente do indicativo, indicador de certeza no futuro, atrelado a um fato presente. Essa mistura entre hipótese e certeza numa mesma sentença acaba por fugir da lógica esperada nessa afirmativa. Portanto, a correlação entre tempos e modos verbais trata dessa necessidade de uma lógica na semântica, ou seja, no sentido entre os verbos de um período. Nesse caso, a correlação adequada seria com o verbo aprender flexionado no futuro do pretérito do indicativo, uma vez que aprenderia é uma ação futura que depende da concretização de um fato hipotético no passado. Se eu dormisse durante as aulas, jamais aprenderia a matéria. Na língua falada, é muito comum esse tipo de atropelo linguístico, o que acaba promovendo dissonâncias entre o que se pretende dizer e o que de fato se diz. Uma construção como "você quer que eu faça isso ainda hoje?" propõe equivocadamente uma noção de certeza estabelecida pelo emprego do presente do indicativo faço no lugar de uma hipótese sugerida pela intenção do falante. A simples substituição do modo indicativo pelo modo subjuntivo garante a unidade discursiva. Você quer que eu faça isso ainda hoje? Vale a pena assistir a videoaula sobre uso metafórico dos verbos para relembrar as várias possibilidades do uso semântico dos tempos verbais e os seus propósitos explícitos e implícitos. O link dessa aula segue na descrição desse vídeo. A verdade é que precisamos estar muito atentos aos verbos, pois eles são a alma da oração. Aliás, um enunciado para ser chamado de oração precisa ter pelo menos um verbo. E algumas vezes a escolha equivocada do tempo ou modo verbal pode ocasionar alguns problemas. Ou o emissor acaba dizendo algo diferente do que pensou ou cria uma incoerência no texto. Observe esses dois enunciados. É certo que gastamos muito dinheiro com bobagens. É certo que gastemos muito dinheiro com bobagens. Ambas as frases estão corretas gramaticalmente, porém trazem informações muito diferentes decorrentes da diferença na conjugação dos verbos. Na primeira, a interpretação é de que existe uma certeza de que nós gastamos muito dinheiro com bobagens. O verbo gastar está no presente do indicativo. Nós, de fato, gastamos muito com bobagens. Já na segunda, o verbo gastar está no presente do subjuntivo e a interpretação é a de que gastar muito com bobagens não é errado, é uma atitude correta. Isso segundo o que é dito na oração, não é a minha opinião, certo? Para fazer com que prevaleça o aspecto lógico, objetivo e coerente das ideias manifestadas, devemos observar as possibilidades de combinações entre os verbos das orações que compõem o período. Vejamos como isso acontece, ou seja, algumas possibilidades de articulação correta entre tempos e modos verbais numa frase. Se em uma oração usarmos o primeiro dos tempos apontados abaixo, na outra oração devemos usar o correspondente.
Presente do indicativo, presente do modo subjuntivo. Espero que ele mantenha a palavra. Futuro do subjuntivo, futuro do presente do indicativo. Se ele mantiver a palavra, eu ficarei satisfeita. Pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo. Se ele mantivesse a palavra, eu ficaria satisfeita. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, futuro do pretérito composto do indicativo. Se ele tivesse mantido a palavra, eu teria ficado satisfeita. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pedi que ele mantivesse a palavra. Costuma-se tomar o primeiro verbo da alternativa como referência correta e assim fazer a comparação com os verbos seguintes. Mas, se necessário, pode-se inverter as orações para perceber se há incoerência. Veja como isso funciona nessa questão da FUVEST. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal. A. Se você não interferisse, ele faria o trabalho sozinho. B. Se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho. C. Se você não interferir, ele faria o trabalho sozinho. D. Se você não interfere, ele faria o trabalho sozinho. E. Se você não interferisse, ele faz o trabalho sozinho. Feita a análise, você deve ter chegado à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa A. O primeiro verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, interferisse. Logo, o segundo verbo deve estar no futuro do pretérito do indicativo, faria. Então, resumindo, para uma correta correlação temporal, nossas noções como usuários nativos são fundamentais para identificar falhas ou desarmonias. A análise é sempre feita tendo em vista o tempo de um verbo em relação ao outro. Portanto, na maioria das vezes, a falha não está em um verbo em si, mas ela nasce da relação entre verbos. Também vale ressaltar que muitas vezes as formas de corrigir são variáveis, pois as combinatórias permitem mais de uma construção correta, dependendo também do efeito de sentido pretendido. E falar em tempos verbais e em todos os seus propósitos implícitos ou explícitos me fez pensar naquela frase do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um beijo e fique ligado no canal em que não há tempo ruim, porque a gramática é sempre central.